da Longa CBN. É hora de falar de saúde. Vamos falar sobre diabetes, uma das doenças crônicas que mais crescem no mundo e muitas vezes avança também de forma silenciosa. E aqui no país, dados apontam que mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença, que pode trazer também sérias complicações quando não é diagnosticada e tratada de forma adequada. E aí, com a proximidade do Dia Nacional do Diabetes, celebrado no dia 26 de junho, a gente vai entender agora melhor os diferentes tipos da doença, os fatores de risco, os sinais de alerta também e a importância da prevenção. Quem conversa conosco é a médica endocrinologista Mariana Furieri Guzzo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Espírito Santo. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda aqui na nossa manhã na CBN Vitória. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos entender um pouquinho melhor, né? Quando falamos aí sobre o diabetes, do que exatamente a gente está falando, né? O que acontece no nosso organismo, no organismo da pessoa que desenvolve a doença? Bom, o diabetes é uma doença do metabolismo da glicose, que é o açúcar no sangue. É importante entender que existem basicamente 3 tipos de diabetes, né? O tipo 1, que é o autoimune, mais comum em criança, né, que geralmente aparece abruptamente, crianças e adolescentes. O tipo 2, que é o mais comum de todos, na população geral, mais em adultos e idosos, que a pessoa muitas vezes produz insulina inicialmente, mas ela não age adequadamente. E com isso o açúcar fica alto no sangue. E o diabetes gestacional, que é aquele que aparece durante a gestação. É uma doença silenciosa. Por que recebe essa classificação? É silenciosa na maioria dos casos, principalmente o tipo 2, em que o nível de glicose ele vai subindo aos pouquinhos, né, ao longo da vida, a pessoa não sente absolutamente nada. O tipo 1, como é mais agudo, a pessoa pode apresentar alguns sintomas, porque o nível de glicose pode estar muito alto, e aí apresentar sintomas como aumento da frequência urinária, muita sede, um emagrecimento inexplicado, apesar de muita fome. Mas a gente não pode esperar ter sintomas para procurar o médico, porque na grande maioria das vezes a pessoa não tem nenhum sinal, nenhum sintoma do diabetes. Os exames periódicos são fundamentais para detectar o mais precocemente possível. Hoje a gente pode dizer que existe uma faixa aí etária, né, mais acometida aí pela doença, né? O diabetes pode surgir em qualquer fase da vida. Qual está sendo esse comportamento hoje, né, da doença, quando a gente fala aí no nível, né, mundial, diante de tantos casos? A gente abriu aqui essa entrevista falando sobre a quantidade de casos, né, que vem aumentando. Qual que é a realidade hoje, doutora? Nós temos dados internacionais do IDF, que é uma instituição internacional, que 1 a cada 9 pessoas adultas no mundo tem diabetes. E metade dessas pessoas nem sabem que tem. Né? Elas são assintomáticas, não fazem exame e também não sabem. Então, a realidade ainda mostra que a população adulta, que é mais frequentemente acometida, e o envelhecimento é um fator de risco também, apresenta diabetes e a pessoa não tem sintomas. Então, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que a partir de 30 anos, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma, ela faça exames, a dosagem de glicose, de hemoglobina glicada no sangue, periodicamente. E naqueles que têm fatores de risco, como por exemplo uma história familiar de diabetes, a hipertensão, que tem história de diabetes gestacional, obesidade associada, esses devem buscar fazer a avaliação do exame de sangue até antes dos 30 anos, né? Crianças, adolescentes com esses fatores de risco. E aí, como você disse, né, muitas pessoas descobrem também a doença aí durante exames de rotina, né? Por isso que é importante realizar também esses exames, o acompanhamento médico. Quais são os exames específicos para identificar a doença?
Hoje nós temos 3 avaliações. O mais comum é a dosagem da glicose, que é a glicemia, né, no sangue, a hemoglobina glicada, que representa a média, basicamente a média da glicose nos últimos 3 meses, e em casos excepcionais a gente faz o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame feito em laboratório, que a pessoa vai em jejum, toma um líquido bem doce e colhe o exame posteriormente. Então, mas assim, de rotina, o habitual é dosar a glicose e a hemoglobina glicada na mesma coleta. Isso já traz dados para a gente detectar se o exame está normal, se está na faixa de pré-diabetes ou na faixa de diabetes. E, portanto, né, após o diagnóstico, já instituir o melhor tratamento. Então, as pessoas devem procurar um médico, seja endocrinologista, um clínico, cardiologista, e faça, né, quanto mais fatores diz, que faça esses exames de forma mais precoce e periodicamente, 1 ano, 2 anos, depende, ou até um intervalo menor, dependendo se esses fatores de risco forem muito evidentes. Doutora, a minha pergunta era justamente essa: de quanto em quanto tempo que esses exames precisam ser feitos? Isso depende da presença do fator de risco ou se a pessoa já tem o diabetes diagnosticado. Aqueles que estão em tratamento, seja com medicação oral, seja com insulina, em geral a gente pede para fazer a avaliação a cada 3, no máximo 6 meses. Aqueles que não têm a doença, mas têm fator de risco, pode ser de 1 a 3 anos essa avaliação. Quanto menos fator de risco, maior o intervalo para a dosagem do exame de sangue. E depois do diagnóstico, é possível levar uma vida normal? Tem que mudar a rotina? E também o fato do consumo excessivo de alimentos com açúcar, carboidratos também, tem total relação, né, doutora? É importante ter um estilo de vida saudável, né? Isso para qualquer pessoa com diabetes ou sem diabetes. Então, uma alimentação habitual inclui mais frutas, verduras, carne magra, leite derivados. Não foi a época, né, que se restringia tanto e que tinha aquele conceito de que não pode comer nada. Não, pelo contrário, são alimentações mais saudáveis, né? A gente fala que é desembalar mais e desembalar menos e descascar mais, quer dizer, produtos mais naturais, manter uma rotina de atividade física regular, buscar dormir bem, ter um estilo de vida mais saudável, mas nada muito fora do que já é recomendado para a população geral. A ingesta de industrializados não é saudável para ninguém, né? Não é que não possa comer nunca, mas que isso não seja a rotina do dia a dia. Quais complicações preocupam mais vocês, especialistas, hoje, né? Porque a gente está falando de uma doença que ela pode afetar também órgãos importantes, como o coração, né? Os olhos, também a questão da visão, os rins, e pode também gerar aí outras complicações. Qual que é a maior preocupação hoje em relação a essas complicações? Essa é realmente uma realidade, né? No diabetes tipo 1, aquele mais de criança, adolescente, a gente passa a ter essa maior preocupação após 5 anos do diagnóstico. E no diabetes tipo 2, ao diagnóstico, os pacientes já devem ter uma avaliação periódica aí com o oftalmologista para ver como é que está a visão, a avaliação de exames de rim, seja no sangue, seja exame de urina, em busca, né, caso tenha alguma complicação, da intervenção mais precoce possível. Mas a glicose bem controlada, e quanto mais precoce for esse tratamento, essas complicações, seja renal, seja oftalmológica, seja do coração, né, o risco de infarto, AVC, reduz muito, né? Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito disponível, muito grande, cada vez mais potente, né, de medicações orais, injetáveis, e todo o conhecimento adquirido em relação também ao manejo não só da glicose, né, mas também controlar a pressão, controlar o colesterol, o sono, o estilo de vida como um todo. E todos esses fatores controlados reduzem muito o risco de complicações. Então, é importante entender que é uma doença crônica, que ainda não tem cura, mas que tem tratamento e que a pessoa deve buscar esse tratamento o mais precoce possível e manter esse tratamento a longo prazo, né? O médico vai estar sempre ajustando, precisa de mais remédio, menos remédio, né? Mas para manter os níveis adequados no sangue e com isso reduzindo aí as complicações a médio e longo prazo.
Esse é um assunto que sempre rende muitas participações, né? A gente já está recebendo por aqui, né, Kaique? Fala um pouquinho do que as pessoas estão querendo tirar as dúvidas por aqui. Doutora, o Leonardo mandou uma pergunta para a senhora. Vamos ouvir. Bom dia, CBN. Bom dia, doutora. Como é que a senhora está? Eu queria saber, assim, o estágio crônico, que aquela pessoa que não se cuida, não faz periódico e acaba percebendo que tem a doença, mas quais são os sinais mais crônicos? Como a senhora falou aí, a sede, a perda de peso é um sintoma, mas existe um outro mais crônico. Muito obrigado aí. Bom dia para vocês. Doutora? Bom dia. Bom dia. Então, em relação ao sinal e sintoma da glicose alta, realmente a glicose tem que estar muito alta para aparecer a sede intensa, a urina mais frequente, a perda de peso. Isso é um sinal da glicose alta, que muitas vezes a pessoa não tem esses sinais e sintomas. A pessoa pode ter sinal e sintoma de alguma complicação, principalmente se a glicose estiver alta há muito tempo sem controle. Então, ter uma perda da visão ou uma visão turva, sentir tonto, alteração da urina, urina espumosa, isso já pode ser sinal das complicações do diabetes, não necessariamente da diabetes, que só aparece se realmente o nível de açúcar no sangue estiver muito alta. Então, qualquer outra alteração, procure o médico, faça seus exames, deixa ele te avaliar para poder investigar melhor e poder tratar da melhor forma. Doutora, a gente vai fazer uma pausa um minutinho, só para o repórter CBN, a gente já volta com esse assunto que está rendendo participação por aqui. Você também pode participar no 99299-4297. Já voltamos. De volta, para você que chegou agora, a gente discute por aqui tira todas as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito da diabetes, uma doença silenciosa que exige atenção. E a Mariana Furieri, médica endocrinologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional aqui do Espírito Santo, fala sobre o assunto, tira todas essas dúvidas sobre tratamento, prevenção, sinais de alerta, e você pode participar no 99299-4297. Doutora, na linha comigo? Sim. Vamos então às nossas participações dos nossos ouvintes, chegando por aqui. Tem ouvinte, a Zeneide, perguntando sobre pé diabético. O que caracteriza essa condição? Por que ela preocupa tanto os médicos? Ela pergunta querendo saber um pouco mais sobre o pé diabético. O pé diabético é uma comorbidade relacionada a diabetes, principalmente aquele diabetes mal controlado, né, a longo prazo, porque a glicose alta, ela afeta principalmente os nervos do pé. A pessoa pode perder a sensibilidade ou sentir muita dor, né? Existem vários tipos de alterações neurológicas que acometem esses nervos do pé e da circulação do pé também. Então, a pessoa pode perder a sensibilidade e aí machucar o pé, pisar num prego, um sapato dando um calo e ela não perceber e aquilo ali cronicamente fazer uma ferida que depois fica difícil de cicatrizar por essa má circulação do pé e o sistema neurológico também afetado e perdendo essa sensibilidade, o que dificulta também a cicatrização. Existe também um medo muito grande da amputação, né? Quais são as situações em que o pé diabético pode evoluir para um quadro tão grave? Principalmente nessas lesões que não cicatrizam, que vão piorando com o tempo, se não forem tratadas adequadamente, pode levar a uma ferida extensa, profunda e ser difícil o tratamento, requerendo então até mesmo, né, antibióticos na veia, um tratamento hospitalar, e se não melhorar, existe esse risco de amputação dentro do hospital, por exemplo, né? Por isso é tão importante cuidar, né, dessas feridas, dessas lesões. Existe cura para algum tipo de diabetes ou é um controle que deve ser feito permanente? Hoje a gente evita esse termo cura, né? Existem formas de controlar, inclusive sem medicações, né? Aquelas pessoas que têm um quadro de obesidade associada e que mudam realmente o estilo de vida, perdem peso, né? Com esses novos tratamentos, por exemplo, o uso das canetas ditas emagrecedoras, ou até mesmo com a cirurgia bariátrica, com a perda de peso muito intensa, essa mudança de estilo de vida, pode muitas vezes controlar sem medicação.
mas habitualmente o controle requer medicamentos, seja orais, seja injetáveis, a longo prazo. Mas o termo cura a gente ainda não tem. E por falar nesse ponto, né, do tratamento da doença, você citou sobre as canetas emagrecedoras, que isso popularizaram aí, né, muito nos últimos anos, e esses medicamentos foram desenvolvidos originalmente para tratar diabetes, né? Como eles ajudam no controle da doença? Como tem sido esse retorno também do tratamento com esses medicamentos? São medicações muito potentes, como você falou, inicialmente foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes tipo 2, ainda são muito utilizadas para o diabetes tipo 2, e que naquelas pessoas que usavam para o quadro de diabetes, principalmente, lembrar que o diabetes tipo 2 muitas vezes está associado a um quadro de obesidade, síndrome metabólica associada. E foi observando que, né, também ajudava muito no tratamento da perda de peso. E aí hoje a gente pode utilizar apenas para o tratamento do excesso de peso, não necessariamente com diabetes associado. A ação dessas medicações, ela atua em vários pontos, né, dentro do diabetes. Elas fazem uma paralisia do estômago e com isso a pessoa tende a comer menos, muda um pouco o padrão de alimentação, atua na resistência à insulina, no centro da fome. Então tem um mecanismo de ação muito amplo e que realmente são muito potentes no tratamento de diabetes tipo 2 e no tratamento da obesidade, relevando então tanto a melhora da glicose quanto da perda de peso. E um ajuda o outro, né? É isso, com certeza. Inclusive sobre esse assunto a gente tem participação, né, Kaique? É o Lucas perguntando se tirzepatida ajuda no tratamento da diabetes. Sim, a tirzepatida é um análogo de GLP-1 e GIP, também muito utilizado para tratamento de diabetes tipo 2 e da obesidade, e que atua nesses dois pontos. Hoje é uma medicação, né, uma das mais potentes aí no controle dessas duas comorbidades. A Zeneide Barbosa, nós falamos sobre, eu até peço perdão aqui que eu falei pé-diabético, mas ela perguntou sobre pré-diabético. Uma coisa não anula a outra, porque a gente também precisava falar sobre o pé-diabético, né, doutora? Também é um assunto importante. Mas o que ela perguntou é sobre o pré-diabético. Qual é a dosagem correta? Na hora de ler a pergunta, eu entendi pé-diabético. Perdão, viu, Zeneide? Mas também fica essa dúvida da ouvinte, então, perguntando sobre essa dosagem, né, doutora? Quando identificar, então, que a pessoa está pré-diabética? Bom, o pré-diabetes é uma afecção que vem tomando uma importância cada vez maior, não é só uma pré-doença, ela pode também levar a complicações tanto da circulação do pé, do rim, né, doença do coração, então a gente vem valorizando cada vez mais. O valor depende do exame de sangue, da glicose, da glicemia, né, que é a glicose no sangue, e da hemoglobina glicada. São valores um pouco menores que o valor da diabetes propriamente dita. Então, da glicose no jejum vai de 100 a 125, isso é um valor de pré-diabetes, e da hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4, também do pré-diabetes. Valores acima desses que eu falei, aí já são classificados como diabetes mesmo. Certo, doutora. E lembrando aqui que você também pode tirar a sua dúvida, estamos ao vivo com a médica especialista no 99299-4297, é um assunto que realmente rende muitos desdobramentos. E continuando falando sobre isso, né, quais são os hábitos então para a gente ter aí, né, como para quem chega agora também, que busca uma qualidade de vida, quer se cuidar mais? Quais são as dicas, doutora, para essas pessoas que estão aí preocupadas também, né, com a saúde? O hábito de vida saudável é fundamental na prevenção do diabetes. Lembrar que não é apenas isso, a gente tem fatores genéticos, é uma doença multifatorial, principalmente o diabetes tipo 2. Mas é fundamental, porque realmente retarda o aparecimento da doença, né? Caso a pessoa tenha uma genética muito favorável ao diabetes. Buscar ter uma alimentação mais saudável, incluir mais frutas, verduras, produtos integrais, leite derivados e evitar, realmente reduzir aí a ingesta de industrializados, refrigerantes, álcool, né? Sempre com muita moderação. Buscar ter uma atividade física regular,
pelo menos aí 150 minutos por semana. A gente sabe que o sono também tem uma importância, dormir no horário, né, habitual, acordar mais cedo, evitar o estresse quando possível, ter medidas aí de redução de estresse, ter aquele momento, né, para a pessoa ter um descanso em si próprio. Então, ter um estilo de vida saudável como um todo, isso é fundamental na prevenção do aparecimento da doença. Temos mais uma participação chegando. Alexandre Vicente mandou para a gente: qual o nível de glicose que se considera perigosa quando a glicose está fora de controle? A gente sabe que o diabetes alto, a glicada acima de 6,5, acima de 7, desculpa, já é um mau controle da glicose, né? Nossa meta no exame de sangue é a hemoglobina glicada abaixo de 7 e os valores em jejum até no máximo 120, 130, dependendo da idade dessa pessoa. Então, valores acima disso, na pessoa que está em tratamento, mostra que o tratamento não está adequado. Quanto mais alto, maior o risco, principalmente a médio e longo prazo, de aparecerem complicações. Então, mas a gente objetiva sempre valores menores que esses, menor que 120 em jejum e hemoglobina glicada abaixo de 7. Doutora, quero agradecer a sua participação nessa manhã, aqui de sábado, no CBN Vitória. Conversei com Mariana Furieri Guzzo, médica endocrinologista, presidente também da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Espírito Santo, que tirou todas as dúvidas sobre diabetes, uma doença silenciosa que exige atenção, acompanhamento, e você, ouvinte, também sempre participando aqui com a gente. Quero agradecer você também que mandou aí suas perguntas. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Bom dia.